Dentro da linha gelada de patos suspensos, que vale milhões, a verdade que quase ninguém conhece. Uma fileira interminável de patos brancos, impecáveis, balança lentamente em ganchos de aço industrial, alinhados com uma precisão quase militar. A luz fria e branca do galpão reflete em suas penas macias, criando uma cena ao mesmo tempo limpa, hipnotizante e estranhamente inquietante. Ao fundo, um trabalhador vestido com um macacão verde anil anota meticulosamente cada detalhe. Ali, cada centímetro conta. Cada erro pode custar uma fortuna. O que você sentiria ao ver essa imagem? Uma linha silenciosa de patos brancos pendurados, imóveis, que esconde por trás um império de milhões. Como o ser humano transformou essas pequenas criaturas em uma fonte essencial de alimento que sustenta cidades inteiras. Venha comigo, vamos atravessar os bastidores da criação industrial de patos. Um mundo onde cada grasnado ecoa como o som do progresso e cada batida de asa marca o ritmo do coração da agricultura moderna. Criação de patos e os tesouros que eles oferecem. A cada ano, mais de 1,1 bilhão de patos são criados em todo o mundo, um número 3 vezes maior que a população dos Estados Unidos. Essa estatística não é apenas uma curiosidade, é um reflexo do tamanho colossal dessa indústria e da profunda ligação entre o homem, a terra e as águas, onde os patos nadam tranquilos. Hoje, o pato vai muito além de ser um alimento. Ele é um símbolo de cultura, de economia e da harmonia entre humanidade e natureza. Os patos são criados principalmente por 2 motivos: sua carne, rica em sabor e energia, e seus ovos, com gemas douradas como o sol nascente. Uma combinação rara de nutrição e prazer gastronômico. Além disso, esse animal de passos curtos e nadadeira firme tornou-se um companheiro dócil e curioso, popular em quintais da Ásia, da Europa e das Américas. Sua capacidade de deslizar sobre a água com elegância e seu espírito de viver em grupo fazem dele uma criatura que encanta qualquer amante da vida rural. O processo de criação começa com a seleção dos melhores ovos, escolhidos com precisão científica e colocados em incubadoras automáticas a 37,5 °C. A luz é ajustada conforme o ciclo natural do dia e da noite, como se o sol e a lua ainda zelassem pelos filhotes dentro da casca. Após cerca de 28 dias, os patinhos rompem a casca, o primeiro sinal de vida em uma nova geração. No primeiro dia, recebem vacinas contra doenças infecciosas, como a gripe aviária, e logo são levados às fazendas, por caminhão ou barco, dependendo da geografia local. O ambiente de criação precisa ser limpo, arejado e nutritivo. Os patos recebem uma dieta equilibrada e água cristalina, essenciais para crescerem fortes e saudáveis. Desde cedo, aprendem a brincar na água, algo que fortalece o corpo e o espírito da espécie. Em apenas 5 a 6 meses, estão prontos para oferecer seus dons à humanidade, seja em forma de carne suculenta ou de ovos ricos em sabor e história. 2 produtos se destacam nesse universo: os ovos salgados e o pato assado. Ovos de pato salgados nascem de ovos não fecundados, lavados e mergulhados em uma mistura ancestral de argila vermelha, sal e água.
repousando por 30 a 40 dias em escuridão fresca. Durante esse tempo, ocorre uma transformação quase mágica. A gema ganha um tom rubi. A textura torna-se cremosa e translúcida, e o sabor, intenso e marcante, enriquece bolos, tortas e pratos tradicionais como o arroz frito oriental. O pato assado é uma obra-prima da culinária. Os animais são preparados em instalações modernas, processados sob rigorosos padrões sanitários e resfriados rapidamente para preservar o frescor. Depois, são marinados em ervas aromáticas, artemisia, capim-limão, especiarias e assados em alta temperatura por 30 a 40 minutos. O resultado é uma pele dourada e crocante, carne macia e aroma inconfundível. É o prato das festas, dos reencontros e das celebrações. Um banquete que une tradição e arte. Mas criar patos é mais do que produzir alimento. É uma sinfonia entre ciência e tradição, entre o instinto humano e a sabedoria da natureza. A China lidera o cenário global, com cerca de 65% da produção mundial, somando 500 milhões de patos por ano. Em países como Vietnã e Bangladesh, milhões de famílias rurais dependem dessa atividade como principal fonte de renda. Só no Vietnã, cerca de 28% das famílias criam patos. Um pato põe entre 250 e 300 ovos por ano, menos que uma galinha, mas com valor nutricional e comercial superior. Na Índia, estados como Kerala, Bengala Ocidental e Assam mantêm uma tradição antiga. Na região de Kutanad, os agricultores encontraram um equilíbrio admirável. Os patos nadam entre os campos de arroz, controlam pragas naturalmente e fertilizam o solo, transformando um simples arrozal em um ecossistema produtivo e sustentável. Sob uma perspectiva global, a criação de patos ultrapassa o conceito de produção alimentar. É uma ponte entre cultura, economia e natureza viva. Ela sustenta comunidades, protege a biodiversidade e mostra que a agricultura do futuro pode ser sustentável, inteligente e profundamente humana. Criação de esquilos na China, um novo caminho para a economia rural. Nas paisagens tranquilas do interior da China, entre campos de chá e montanhas cobertas de névoa, uma nova forma de economia está ganhando vida: a criação de esquilos. O que antes era apenas um sonho curioso, de alguns criadores agora floresce como uma indústria em expansão, com milhões de animais sendo criados a cada ano. Essa atividade não apenas oferece uma fonte estável e criativa de renda para as famílias rurais, mas também contribui para a preservação da fauna selvagem e o equilíbrio ecológico das regiões montanhosas. As gaiolas de criação são verdadeiros condomínios naturais, desenhadas para imitar o ambiente das florestas. Cada estrutura conta com boa ventilação, galhos para escalar e pequenas caixas de madeira onde os esquilos descansam e se sentem seguros. Feitas de bambu, malha metálica e madeira, essas instalações possuem sistemas que regulam a temperatura e a umidade para manter o conforto durante todo o ano. Assim, mesmo em um ambiente controlado, o esquilo continua sendo o pequeno acrobata das árvores. Curioso,
ágil e sempre em movimento. O ciclo reprodutivo é surpreendentemente rápido. Após o acasalamento, o macho é separado e a fêmea assume sozinha o cuidado dos filhotes. Depois de uma gestação de 3 a 6 semanas, nascem entre 2 e 8 filhotes, ainda cegos e frágeis. Quando a mãe rejeita a ninhada ou tem pouco leite, os criadores intervêm com ternura. Os filhotes são colocados em incubadoras especiais e alimentados com mamadeiras, num processo que mistura ciência e cuidado maternal humano. A alimentação dos esquilos é quase uma arte. Sementes de girassol, nozes, pinhões, frutas frescas, maçãs, uvas, bananas e vegetais verdes. Essa dieta colorida garante pelos brilhantes, energia constante e boa saúde. Algumas fazendas até adicionam ômega 3 à alimentação, para que os pelos fiquem densos e sedosos, como se refletissem a luz da manhã nas florestas do norte. Quando atingem entre 6 e 8 meses de idade, os esquilos são separados para evitar brigas e seguem diferentes destinos. Uns se tornam animais de estimação nas cidades, outros vão para centros de reprodução e alguns acabam sendo usados na indústria de peles, alimentação ou medicina tradicional chinesa. De acordo com o relatório agrícola de 2023, a China abriga mais de 2.000 centros de criação de esquilos em 16 províncias, com mais de 3 milhões de exemplares criados por ano. Províncias como Hebei, Sichuan e Guizhou são os grandes polos dessa indústria, onde o governo local oferece treinamentos e apoio financeiro para quem deseja começar. Uma fazenda média com 50 a 100 esquilos pode gerar entre 40 mil e 60 mil yuans por ano, o equivalente a uma colheita próspera de arroz em uma boa estação. Espécies raras, como o esquilo voador da Sibéria, possuem peles avaliadas em até 500 yuans o par, e as de melhor qualidade são exportadas para a Rússia, Coreia e Japão, transformando o pequeno roedor em embaixador da economia rural chinesa. O governo incluiu oficialmente a criação de esquilos no programa Desenvolvimento de Criações Alternativas, oferecendo empréstimos sem juros, capacitação técnica e conexões com o mercado nacional e internacional. Essa política não apenas fortalece o setor, mas também reduz a caça ilegal e o tráfico de animais selvagens, ajudando a manter as florestas vivas e equilibradas. Nos últimos anos, os esquilos também conquistaram os corações dos jovens urbanos. Vídeos de esquilos correndo sobre mesas, pulando em ombros ou guardando nozes em bolsos se tornaram virais nas redes sociais. O movimento Pet Esbelto e o interesse crescente por biologia transformaram o esquilo em um ícone da cultura urbana chinesa. Em cidades como Changsha, Hunan e Kunming, Yunnan, surgiram as chamadas fazendas turísticas de esquilos, onde visitantes podem alimentar, acariciar e aprender sobre esses animais encantadores. Esses espaços unem educação ambiental, turismo familiar e economia sustentável, mostrando que a natureza e o desenvolvimento podem caminhar lado a lado. Muitas escolas e universidades já utilizam essas fazendas como laboratórios vivos, onde os jovens podem observar, pesquisar e despertar o amor pela natureza. Assim, o pequeno esquilo, símbolo de agilidade e curiosidade, tornou-se também um mensageiro de ciência e esperança para o futuro da educação ambiental na China rural.
Hoje em dia, setores alternativos da pecuária, como a criação de patos e esquilos, deixaram de ser apenas fontes de alimento ou renda. Eles se tornaram símbolos vivos da harmonia entre economia rural, preservação da biodiversidade e manutenção das tradições culturais. A união entre o saber antigo e a inovação moderna nessas áreas está abrindo caminhos para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, um passo firme rumo à chamada economia verde do futuro. E você? O que acha? Modelos de criação como esses poderiam tornar as aldeias mais autossuficientes e resilientes? Já viu um ovo de pato salgado ou um esquilo voador? Conte nos comentários qual tipo de criação alternativa você gostaria de ver em sua região. Compartilhe este post para espalhar essa conversa e inspire mais pessoas a repensar o campo. E não se esqueça de seguir a página. Ainda temos muitas histórias fascinantes como esta para contar.